Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Eu sou o Daniel, administrador do blog Espaço DD3D, e hoje eu vou estar repassando um tutorial aí de luzes fotométricas, tá? A pedido de nosso amigo aí, o Ivanildo de Mello. Ele falou que tem dificuldades em configurar fotométricas, né? E realmente é um assunto um pouco complicado. Não vou falar que é fácil, que tem que se entender um pouquinho sobre as luzes. E eu vou acabar aproveitar, deixa para fazer uma visão geral sobre as luzes, né? Bem, o que a gente entende de luzes fotométricas? O próprio nome já diz. Luzes que emitem fótons. O que são fótons, né? Fótons são partículas de luzes que, ao se rebaterem, elas vão carregando como se fosse, de uma forma mais, né, simples de falar, como se fosse carregar me falta palavras aqui, como se fosse carregar a cor de um objeto para outro local. Por exemplo, eu vou criar um box aqui na cena, né? Vou transformar aqui em Edit Poly e vou criar um teapot aqui dentro dele, só como exemplo mesmo de cena, tá? Bem simples, tá? Não tem nada de demais na cena aqui. Seguinte, quando se diz fotométrica, por exemplo, vou fazer um render aqui. Percebo que o render ele fica normal, né? Ele aparece o meu local que eu tenho minha cena, né? Os meus objetos, mas no geral é um render normal. Quando eu adiciono uma luz qualquer a ele, vou adicionar aqui uma comum, uma OME, vou adicionar uma luz OME para gerar sombra, né? Vou colocar a sombra aqui como Ray Tracing. Bem, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma sombra para mim, né? Só com uma sombra muito dura, grotesca, digamos assim. E também ele não vai refletir parte do chão no meu objeto. Por exemplo, tem uma luz vindo de cima do meu objeto. Ela vai rebater no chão. Ela vai voltar emitindo fótons dessa cor do chão no meu objeto. E da mesma forma vice-versa. Ela vai bater no meu objeto e vai emitir fótons do meu objeto no chão, gerando assim aquela realidade, né? Aquela cena mais complexa, né? O que acontece com o fóton? Eu tenho um exemplo aqui que eu acabei de renderizar antes de começar o tutorial. Esse teapot aqui é um teapot renderizado com materiais comuns, né? E com uma luz comum também. Aí vocês percebem que a sombra dele é uma sombra mais dura, mais grotesca. E ao mesmo tempo aqui eu renderizei o mesmo objeto com a luz fotométrica. Repare que a realidade foi aumentada bastante. O que acontece com isso? A fotométrica ela retira do objeto como se fosse luzes rebatendo de um no outro, Ela é muito usada para maquete eletrônica. Quando você vai modelar um interior de uma casa, exige muito isso, muito conhecimento em luz fotométrica, né? E aqui em animação a gente corrige isso mais no pós. Mas para fazer fotométrica assim dentro de um ambiente, né, sai bem melhor. Beleza, vamos continuar aqui a entender o que é fotométrica. Primeiramente eu criei uma luz aqui comum, né? Uma Omni, gerando sombra. O nosso objeto aqui que é o teapot, vou aplicar um material a ele aqui só para a sombra sair mais perfeita, né? Que a sombra sem cair picado. E aqui gerou nossa primeira luz. Mas notem que a cena ainda está muito comum, né? Não está gerando aqueles cantos assombreados, não está gerando nada. Fotométricas não quer dizer simplesmente você vir aqui no painel de luz e escolher fotométrica, né? Não, você pode escolher uma luz dessas comuns e transformar ela em fotométrica. Todas as luzes aqui no Max basicamente são fotométricas, só que elas não vêm configuradas, né, por padrão. E aí nós teremos que trabalhar isso. Um exemplo muito bom que eu tenho aqui de fotométrica é essa luz aqui no cantinho aqui, que é a MR Area Spot e a MR Area Omni, né? Vamos trabalhar com as duas aqui. Deletei essa luz que eu tinha aqui na minha cena. Vou criar uma MR Area Spot. Levantar aqui. Vou deletar esse quadrado aqui, como se fosse uma cena vista de cima. Bem,
Criei meu box, né? Tenho a minha luz aqui, normal. Vai estar emitindo luz de cima para baixo, direto no objeto, tá? Vamos fazer uma renderização para perceber o que aconteceu aqui inicialmente. Bem, vocês vão falar assim, poxa, mas a lâmpada fez a mesma coisa, essa iluminação ela fez a mesma coisa que a outra, né? Ela gerou uma sombra espessa, uma sombra dura, e não foi bem o que a gente queria. Mas então, ela é ou não é fotométrica? É. O segredo está aqui na configuração dela. Vamos lá. Primeiramente, uma fotométrica ela sempre ilumina muito a área ao redor, então nós temos que abrir esse ângulo dela. Vou vir aqui em Spotlight Parameters, né, o parâmetro do Spotlight, e aumentar esse círculo aqui, que é a área que ele vai pegar, né? Vamos fazer uma renderização, mas ainda assim não vai mudar. Vai ficar a mesma sombra espessa no nosso objeto, né? Mas percebam que o chão agora já está emitindo como se fosse fótons, né, no nosso objeto. Já está roxo aqui embaixo aqui. Beleza. Agora o que eu faço para transformar ela em fotométrica? Eu vou vir aqui em Area Light Parameters, tá? Nós temos aqui retângulo e disk. Vamos trabalhar com retângulo inicialmente. Quando eu aumentar o parâmetro aqui H, percebam que vai aparecer uma luz, uma linha azul, né, na minha luz lá, na minha fotométrica. Essa luz azul é como se estivesse abrindo um retângulo, né? Então eu vou abrir um retângulo horizontal e depois um vertical. Percebam que há um retângulo agora na nossa lâmpada, né? Abri esse retângulo, vou renderizar novamente. Render. Agora ela se transformou numa fotométrica, né? Basicamente. Só que essa sombra ainda não está bacana, né? Deixa eu ver se dá para perceber. Não dá. Essa sombra ainda não está bacana, ela está muito granulada. Por que está acontecendo isso? É por causa dos samples, né? Os samples é o que define, é como se fosse um multiply de uma lâmpada. Os samples define como vai ser o nosso render final aí, né? O sample aumenta a qualidade desse render. Eu vou colocar os samples aqui maior, só que se eu fosse aumentar muito esses samples, a renderização ia demorar. E o nosso tutorial, né, consecutivamente também ia demorar, né? Então não vou aumentar, fica aí para teste para vocês fazerem, tá? E vamos passar para o próximo passo. Vou deletar esse piso, voltar minha cena, né, um radial. E vou trabalhar com outra fotométrica agora. Trabalhar com as point, né? Vou vir aqui em luzes. Agora vamos na aba Photometric Light e Free Light. Clicar aqui, ele vai perguntar o seguinte: é recomendado que use Exposure Control. Deseja habilitar? Sim ou não? Tanto faz, tá? Vamos habilitar sim aqui inicialmente. Na vista top, eu vou escolher um local para mim instalar essa lâmpada. Voltar para a perspectiva. E vou colocar essa lâmpada bem no cantinho ali da parede. Vamos fazer nosso primeiro render para ver o que está acontecendo aqui, né? Poxa, estourou, né? Estourou aqui, fez uma imagem esbranquiçada. O que está acontecendo? Na verdade, os objetos estão aqui na cena, só que a luz está muito forte. Como fazer para corrigir isso? Só vir aqui nos parâmetros da luz, na intensidade. Aqui por padrão ela vai vir 1500. Nós vamos abaixar aqui. Eu vou colocar aqui para teste, vou colocar 10. Renderizar. Percebam que essa luz ela já tem por padrão uma intensidade muito forte, né? E outro fator também que está transformando ela, deixando ela mais forte ainda, é o Exposure Control, né? Vai vir aqui na aba Render, Exposure Control, e vai desabilitar aqui Exposure Control, ou então só tirar aqui no Exposure Control, né? Vou tirar, renderizar novamente. Sem o Exposure Control, a luz ela vai ficar agora só por conta das configurações dela mesmo. O Exposure Control ele vai aumentar essa intensidade de luzes no nosso ambiente, tá? Vou aumentar aqui o CDIM para 50, fazer outro render, né?
Perceba que a cada momento que a gente vai aumentando aqui a intensidade, a luz vai aumentando na cena, né? E aí você vai escolher um padrão de luz, uma adequação para sua luz. Outro exemplo bacana aqui de luz é o seguinte. Aqui na aba Shadow, vou habilitar aqui. Abaixo da aba Shadows, nós temos aqui Light Distribution, né? A distribuição da luz. Aqui ela está Uniform Spherical. O que é Uniform Spherical? Ela vai distribuir por todos os lados, parecendo a luz Omni, né? Nós vamos colocar aqui Uniform Diffuse. Ou seja, ela vai iluminar agora mais a intensidade para baixo. Vamos fazer um teste. Percebam agora que ela está iluminando para baixo, né? De acordo com a nossa cena aqui. Você pode habilitar o target dela, que você vai perceber que o target está descendo. O target, aliás, está lá embaixo, né? Vou subir ele aqui, poder visualizar melhor. Beleza. Renderizar novamente. O target ele não influencia, tá? Ele vai iluminar da mesma forma. Beleza. Vamos lá continuar aqui. Eu vou descer aqui abaixo da aba Shadows. Tem Light Distribution, né? Distribuição da luz. Spotlight. Agora ele transformou num Spotlight mesmo, né? Vou renderizar aqui para a gente ver o que aconteceu. Transformou a luz num spot, né? Posso aumentar aqui agora a intensidade dela, porque ela está com pouca intensidade. Ou posso habilitar o Exposure Control. Aumentar a intensidade para 500, né? 5 vezes o valor que estava. Agora já está iluminando mais a nossa cena, né? E notem que ela tem essa diferença. Ela não é que nem aquelas spots que a gente tem não, que vai iluminando grossamente, né, a divisão entre a sombra. Não, essa daqui ela vai aumentando conforme a intensidade e depois vai diminuindo novamente, como se ela perdesse força conforme o caminho que ela vai percorrendo. A próxima luz que nós vamos ver agora, para mim, eu acho que é uma das mais importantes, que é a Photometric Web, né? A Photometric Web, aparentemente, se você só habilitar ela, ela vai ficar igual àquela nossa Diffuse, né? Ela vai só iluminar o nosso objeto e tudo bem. Mas a Photometric Web, ela oferece para você alguns modelos, como se fossem templates, né? Que nós vamos achar muito aí na internet e eu vou estar postando para vocês também junto com o tutorial, que é o seguinte. Aqui vai aparecer essa caixinha aqui, Photometric Web Distribution, né? Nessa caixinha aqui, Choose Photometric, você vai procurar sua luz fotométrica. Vou clicar aqui e vai abrir essa caixinha de diálogo para procurar. Eu sei que as minhas estão lá na minha área de trabalho. Yes. E aqui eu vou clicar na primeira, um clique só, vai aparecer aqui para mim, né, como se fosse uma pré-renderização dela, mostrando como ela vai interagir na cena. E aí eu posso ir escolhendo, né, de acordo com a minha necessidade, qual tipo de fotométrica que eu vou querer, né. Eu vou escolher inicialmente aqui uma comum. Vou pegar essa primeira aqui. Ok. E vou dar o meu primeiro render, né? Percebam o seguinte, ela faz um tipo de desenho, né? A dificuldade maior que eu acho de trabalhar com essas fotométricas é o seguinte, porque você tem que distribuir várias fotométricas na cena para iluminar, como se fosse uma iluminação real mesmo. Você não pode estourar muita energia em uma, porque aí ela vai estourar a cena, vai deixar aquela energia muito forte, né? E não vai ficar bacana. Aqui era só modelar como se fosse um lustre, alguma coisa, né? Ia ficar um render bacana aí. Bem, essa luz ela pode ser distribuída numa cena, né? Como um todo ela vai iluminar a cena aí e vai gerar um resultado bacana. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Vou criar aqui 4 cópias dela. E vai funcionar dessa forma. Tem as 4 cópias. Vou renderizar. Observem que elas iluminam a cena como um todo, né? Uma forma da gente controlar seria pelo Exposure Control. Vou vir aqui na minha aba Render, Exposure Control. Vou dar um Render Preview aqui pequeno, né? Observem que a minha cena está comum. Na hora que eu habilitar aqui MR Photographic Exposure Control, diminuiu a intensidade, né? Eu tenho os presets aqui para dia, noite, dentro de um local e assim por diante.
Aqui eu tenho Exposure Value, né, o valor da exposição. Aqui eu posso aumentar ou diminuir de acordo com a minha necessidade, né? Aqui você pode configurar também aqui separado o Exposure. Você pode configurar aqui as unidades, né, de medida aqui que vocês vão trabalhar para que a luz seja mais forte no início, que ela tenha mais refração e assim por diante. Bem, meu Mental Wave Photographic Exposure Control habilitado, né? Vou pegar uma cópia aqui para vocês verem o que aconteceu. E eu ainda continuo com a mesma configuração das luzes. Só que agora, o que aconteceu? Explodiu. Por que aconteceu isso? Porque o Exposure Control ele trabalha com multiplicação. Como eu tenho 5 lâmpadas aqui, ele vai explodir ela. Entendeu por que tem que saber trabalhar com essas fotométricas? Então vou voltar aqui em Render, Exposure Control e vou desabilitar ele, desativar, né? Renderizar de novo, vai voltar ao normal minha cena, tá? Exposure Control é usado em casos específicos, não é sempre que vai ter que usar não. Bem, outra fotométrica que é muito importante de se saber, que eu vou aproveitar aqui a deixa para passar ela também, é a nossa fotométrica que nós vamos ter, que é a MR Sky Portal, né? Ela é muito utilizada em janelas. Você tem aí uma cena que tem uma janela na sua cena. Você vai habilitar ela de forma que vai propiciar aí seu render, né? Para criar aquela iluminação solar vindo de fora de um ambiente. Vamos fazer aqui para a gente entender. Deletar aqui. Beleza, inicialmente eu tenho uma cena comum aqui, né? Vou renderizar para vocês verem que ela está só com a iluminação padrão do Max, que é a iluminação de viewport mesmo. Criar uma câmera aqui, Ctrl C. Vou voltar aqui nesse ângulo e vou criar a minha lâmpada. Vou vir aqui no Luzes, Photometric, MR Sky Portal. Vou criar aqui um portal do tamanho dessa fissura que eu tenho aqui, que é a minha parede, né? Parece uma parede, vamos lá. Vou arredar ela aqui para fora da minha cena. Observem também que o indicador é muito importante. O indicador dela aqui está apontando para fora, então ela não vai iluminar lá para dentro, ela vai iluminar para fora. Nós temos que virar ela ao contrário. Você pode virar diretamente aqui com Rotation, né? Ou pode vir aqui na configuração dela, Painel Modify, e dar um Flip Flux, né? Vai virar o fluxo dela. E vamos encaixar ela aqui na nosso objeto. Encaixei aqui, beleza, agora vai iluminar lá dentro. Vou dar um render, percebam que nada vai acontecer, né? Porque da mesma forma que as outras luzes, ela também necessita a configuração, né? Uma forma muito fácil e rápida de chegar a isso é o seguinte: é vir aqui na aba Advanced Parameters, aí vai estar aqui o seguinte, Visible to Render, vai ficar aquele facho branco de luz. E aqui embaixo aqui tem aqui, ó, use Existing Skylights, se você já tiver um skylight na cena, uma luz skylight, né, que simula a iluminação do sol. Use Scene Environment, que é o seu cenário que você está usando no seu ambiente, ou então Custom, né? Eu vou habilitar Custom aqui, mas notem que eu não fiz nada, só habilitei Custom, e agora eu vou renderizar. Observem o que aconteceu. Iluminou minha cena, né? De certo modo, iluminou, né? Agora eu vou vir aqui em Render, Environment, e vou transformar aqui em azul, um azul clarinho, bem clarinho mesmo. Vou dar outro render. Agora passou a impressão de que está vindo a luz de fora de um ambiente, né? E está iluminando. Se eu vim aqui na minha aba aqui habilitar o Exposure Control, dar um render, notem que apagou um pouquinho, né? Nesse caso aqui nós podemos trabalhar com Exposure Control. Vou dar um render preview aqui. Vou aumentar a exposição aqui.
dar um render agora. Perceba aquele negócio que eu comentei no início do nosso tutorial, né? Sobre a questão das sombras, né? Da iluminação das sombras aqui. Que acontece é o seguinte, a sombra ela é gerada de uma forma mais realista, né? De uma forma mais convincente, digamos assim. E depois vai depender muito também do tipo de texturização, dos mapas de bump que você usa na cena, dos displacement. Vai depender muito disso também, tá? Então é todo um conjunto. Não adianta só saber trabalhar com iluminação e não trabalhar com a texturização, né? Senão você não tem um resultado muito bacana. Aqui, por exemplo, eu estou usando os materiais padrão do Max. Eu não estou usando nenhum material, né? Um art design, não estou usando nada. Se a gente usasse material aqui, com certeza o material ia precisar de uma configuração de gloss, né? De reflexo e assim por diante, tá? A nossa lâmpada aqui, a Target Light, ela funciona exatamente como a Free Light. A diferença é que a Target, ela, como o nome diz, ela vem com um target junto a ela, né? Enquanto a nossa Free Light, ela é só uma lâmpada. Você clicou, acabou, ela não tem um target junto. Mas eu posso transformar ela numa target, como eu havia mostrado lá, né, no início, clicando aqui, Target, e definindo o tamanho do nosso target, né? Cliquei aqui, criei o target para ela, 2,40 metros aqui que tá. E posso tirar também o target, né? E deixa-me ver aqui, deletar essa luz. Bem, basicamente é isso. A gente trabalhar com essas luzes aqui, target e spot, elas dão uma credibilidade imensa na cena. Só que tem que saber habilitar, né? Um último detalhe também, já ia me esquecendo, até bom ter lembrado aqui. Toda vez que você for trabalhar com qualquer iluminação, isso é geral, qualquer tipo de iluminação, você vai vir aqui na nossa aba, né? Clicar aqui no nosso Render Setup. Vai vir aqui na aba Indirect Illumination e vai deixar o Final Gator no Draft, né? O mais baixo. Não desabilite, porque as luzes dependem do Final Gator. Se a gente fazer uma renderização sem o Final Gator, a renderização já fica mais opaca, tá vendo? Não fica aquele resultado bacana. Então vamos ligar o Final Gator, né, no Draft, e na última renderização você vai aumentar o valor de acordo com a sua necessidade, né? Outro ponto importante para se trabalhar com luzes fotométricas é a Global Illumination, né, o GI. Global Illumination, ele trabalha da seguinte forma: aquele exemplo que eu dei no início, que as luzes vão se refletir entre os objetos e vai criar uma iluminação global, né, após isso. Você habilitando Global Illumination, não precisa trabalhar muito com ele não. Eu só recomendo o seguinte: habilita aqui Maximum Sample Radius e coloca um resultado aqui, digamos assim, né, por teste. No meu aqui, por exemplo, vou colocar 1. Ele está 0,01, vou colocar 1. Vou renderizar. Observe agora que a nossa cena, depois que eu habilitei o GI, Global Illumination, a nossa cena ela vai ficar toda rebatida, né? Por exemplo, a luz que era roxa, a cor roxa da minha parede, ela rebateu no meu objeto e deixou ele mais roxeado. E da mesma forma ele também dá um tom amarelado aqui, não sei se vai dar para perceber aí no vídeo tutorial, mas ele dá um tom amarelado no chão, um tom acinzentado, que é o tom que saiu dele, tá? O básico é isso mesmo. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês podem postar no blog, tá? Não fiquem tímidos, que eu sempre, assim que puder, eu vou estar respondendo, tá? Tá faltando um pouquinho de tempo, porque eu estou trabalhando muito aqui por fora, então às vezes é meio complicado sobrar um pouquinho de tempo, mas sempre que sobrar tempo eu vou estar atendendo o pessoal aí, tá? Eu agradeço e eu vou pedir para vocês também, com a forma aí de estar contribuindo para a gente aí, que agora eu estou tendo um patrocínio dos links, e sempre que puderem vocês podem dar umas clicadas nos links aí do site aí, tá? Dá uma olhada no anúncio aí bacana, que tem uns descontos bons aí que o Google oferece aí para vocês, tá? Com os anúncios dele. E eu deixo aí mais um muito obrigado. E sempre que possível vocês podem estar postando aí as dúvidas, tá? Ou qualquer coisa aí que for de assunto aí do nosso 3D aí, tá? Computação gráfica. Eu vou deixar um obrigado a todos por acompanhar o meu blog. E até mais, galera. Até o próximo tutorial. Bye!